Boa tarde, a gente vai dar início aqui ao webinar do Pátria Pipe. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esse webinar vai ser referente ao terceiro trimestre de 2023, onde Flávio Menezes, sócio e gestor do fundo, vai dar uma atualizada em relação a todos os ativos que hoje compõem a carteira do fundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, tá bom? Flavito, com você. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Começando aqui mais um webinar. Acho que dessa vez com excelentes notícias. Tem sido um ano bastante positivo para a gente, um retorno muito próximo aí de 40% no ano. E a gente tem visto uma excelente evolução ah, nos fundamentos das companhias que começam a se refletir em retornos. Então, a gente já vem falando nos últimos dois webcasts que o ano vinha apontando como um ano de fortíssima recuperação para várias das companhias do portfólio, e felizmente isso está acontecendo. E também foi um trimestre e meses subsequentes, aqui já estamos entrando em dezembro, né? E tanto no trimestre quanto em meses subsequentes tiveram eventos bastante positivos para o fundo, que a gente vai aprofundar aqui nessa conversa, nesse call. E como a Raquel falou, a gente fica à disposição aqui, vocês podem mandar perguntas aqui pelo chat, pelo Q&A, e a gente vai tentar responder na medida do possível. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui a apresentação do nosso fundo PIPE. Nossos disclaimers de sempre, que eu não vou ler rapidinho para vocês, mas quem sabe todos os disclaimers de retornos futuros, não, garantia de retornos futuros não é dada aqui, e aquelas coisas todas de advogados. Mas vamos lá. O portfólio continua muito parecido com o que vem sendo ao longo do ano. A gente aumentou um pouco o caixa no meio do ano, em junho, com algumas vendas pontuais de Localiza e Tenda. E a única modificação desde o segundo trimestre foi uma pequena realocação de capital de Ultrapar, que tem tido um ano excepcional, e realocamos uma parte pequena do capital, cerca de 1,5%, 2% do fundo, para a Localiza, que teve uma pequena correção, quer dizer, uma correção até razoável nos meses subsequentes aí a julho, e já voltou boa parte, pelo menos mais da metade dessa correção. Então, em linhas gerais, muito poucas mudanças no portfólio. Temos também um novo investimento satélite, já é o terceiro do ano, que foi iniciado recentemente, na semana passada. Ele é muito pequenininho no portfólio, mas que eventualmente, se conseguirmos escalar esse investimento ao longo das próximas semanas, deve se tornar mais um investimento relevante aí do fundo. Esperamos aí ao longo dos próximos trimestres. Em termos de performance, como eu falei no começo aqui do webcast, tem sido um ano excepcional, tanto nos fundamentos quanto na performance. O grande destaque do ano tem sido a Tenda. A ação mais do que triplicou no ano, e isso é fruto não só do retorno da rentabilidade da companhia, saiu aí de um EBITDA negativo nos 9 primeiros trimestres, 9 primeiros meses de 22, já para o EBITDA positivo, virou a chave aqui, o módulo, né, de menos 150 para mais 150, e também um crescimento significativo aí de mais de 20% nas receitas. Isso ainda é muito aquém do que a companhia deve entregar no futuro, como eu tenho dito sempre. A contabilidade do setor de construção é atrasada, né? A gente já tem uma visibilidade bastante razoável do que deve ser o resultado futuro, se não houverem grandes mudanças em certos parâmetros importantes aí do programa Minha Casa Minha Vida. As mudanças que tem tido têm sido muito positivas para a companhia, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais na sessão sobre Tenda, mas a empresa tem uma perspectiva bastante positiva de resultados futuros. Isso começa a se refletir na performance das ações, que recuperou aí de cerca de R$ 4 no final do ano para mais de R$ 13 agora nos dias mais recentes. O Ultra também teve um ano excepcional, apesar de uma queda de receita, que isso é fruto basicamente do preço de petróleo e de combustíveis e derivados ao longo do ano, dado que o volume subiu.
mas a margem explodiu, né? São 40% de ganho de margem, boa parte disso ocorrendo no terceiro trimestre, então foi um tri excepcional e a gente vai falar sobre ele depois, mais tarde nesse call. E a empresa já reflete isso, dobrando praticamente o valor de suas ações no ano e corrigindo uma distorção enorme que tinha. Na nossa visão, a empresa negociava múltiplo baixíssimo, porque a gente tinha uma visão de resultado muito forte, o mercado tinha um consenso de resultado que era perto da metade do que a gente esperava para o ano. E, no fim, está se mostrando muito mais próximo do nosso número do que do número do mercado, e a ação, o resultado é que a empresa tem tido uma performance muito boa, tanto a ação quanto o negócio, a ação dobrou no ano. Alper é o grande evento aqui do trimestre, 60% de retorno no ano, mais até do que a evolução dos fundamentos, mas por um motivo muito relevante, a empresa está agora em processo de venda para o investidor estratégico, e a gente vai entrar em detalhes em breve. Esse é o grande evento aqui do trimestre, mais um caso core aqui do PIPE, que está em vias de chegar ao final, com um retorno bastante interessante, bastante positivo, mesmo em 3 anos muito difíceis. A gente vai detalhar também o case Alper, e acho que é um dos highlights aqui da nossa apresentação de hoje. Outra surpresa muito positiva e que ainda não se refletiu totalmente nos preços, a ação ainda cai 27% no ano, mas chegou a cair mais de 50% nesse ano, é a CVC, que não só cresceu seu EBITDA 50, mais de 50% nesse ano, boa parte dele no terceiro trimestre, mas no terceiro trimestre também gerou seu primeiro lucro trimestral desde o início da pandemia. E a gente já vinha falando nos 2 webcasts anteriores que a empresa estava bem preparada, mas que, especialmente no último webcast, quando a gente ressaltou a troca de management, a troca do time de gestão da companhia e a capitalização da empresa, que resolveu boa parte dos problemas de estrutura de capital, esse time tem entregue até mais do que a gente esperava, e olha que nós estávamos muito otimistas com, com, com esse novo time de gestão. Então, foi um início muito auspicioso de trabalho desse novo time e desse novo grupo também que compõe o conselho da companhia, e a gente vai dar detalhes disso na frente. Por último, a Localiza vem tendo um ano bastante razoável em termos de evoluções operacionais. A empresa, como a gente tem dito, ainda está no processo de integração e com vários efeitos ainda de balanço da integração entre Unidas, né, e Localiza, um resultado bastante poluído nesse ano. As ações estão de lado, aí subiram cerca de 10, já chegaram a subir mais de 20 no ano, mas continua sendo nosso maior investimento e a gente acha que é uma das mais baratas do portfólio, e ela tem 2 efeitos importantes, tanto taxa de juros quanto crescimento. Então, 2024 a gente espera um ano bastante positivo para a companhia, e acho que ela começa a refletir em algum momento do futuro próximo essa expectativa positiva para o ano que vem. Como eu tenho dito, ela negocia a mais de 40% de desconto sobre os múltiplos históricos e tem um crescimento contratado bastante relevante para o ano que vem. Então, decompondo isso em termos do portfólio, o retorno bruto até anteontem era de 42% no ano, o que está perto de 40 a 41%, dependendo do veículo de investimento o retorno líquido varia conforme os benchmarks, FIIs, etc. E composto pelas 4 principais ações do portfólio, Tenda, Alper, Unidas, Localiza hoje, né? E Ultra. Tenda e Ultra sendo os grandes destaques. A Alper é uma posição um pouco menor, teve um resultado excepcional também, mas era uma empresa menos líquida, com uma participação menor no portfólio. E as teses de CVC ainda contribuindo negativamente, mas com uma evolução muito positiva nos fundamentos. E isso é quase o triplo do resultado que o Ibovespa fez no ano e mais de 4 vezes o resultado das empresas de small caps, que acho que é um benchmark bastante relevante para comparar o PIPE em geral. Então, acho que tem sido realmente um ano excepcional e acho que o futuro ainda é muito interessante, mais brilhante. A gente está chegando próximo aí dos retornos brutos de pico. Ainda tem um pouquinho para caminhar até a gente recuperar os picos aí de final de 2019 e também pré-alta de juros no final de 2021. Ainda falta um pouquinho, mas
Acho que acreditamos que a gente está numa tendência bastante positiva, acho que o próprio gráfico de retornos mostra isso, a gente vem abrindo essa diferença de novo contra a Bovespa e contra os small caps, e numa visão de longo prazo isso fica muito claro, né? Em quase 10 anos aqui de gestão, são um pouco mais de 9 anos, a gente multiplicou o capital por 5,5 vezes bruto, né? O retorno líquido é menor, obviamente, dependendo do veículo, mas aqui a gente está comparando laranjas com laranjas, né? Ações do Bovespa contra ações do portfólio. Enquanto que o Bovespa subiu um pouco mais do que 2 vezes e o Small Caps nem dobrou o seu valor nesse período, que mostra que realmente o foco de longo prazo traz retornos bastante acima da média. E apesar de 2 anos difíceis que vivemos em 21 e 22, a recuperação tem vindo de forma muito rápida. Agora, entrando em detalhes, a gente começa pela caçulinha aqui do portfólio, que é a Alper, mas que foi o grande destaque, como falamos, do trimestre, né? Um resultado excepcional continua, mas o grande evento aqui foi a negociação e efetuação de um acordo com um investidor estratégico, um private equity, um dos grandes private equities do mundo, o Warburg Pincus, para uma OPA, uma oferta pública voluntária de aquisição de controle da companhia, que deve ocorrer no dia 22 de dezembro, daqui pouco menos de um mês, dependendo de condições precedentes, como algumas aprovações na Assembleia da companhia, que devem ser cumpridas, dada que essa venda tem o apoio da grande maioria dos acionistas da empresa. Acho que o mais interessante aqui é ressaltar o quanto importante esse case foi para o portfólio nesse período, né, e como ele demonstra o nosso jeito de trabalhar e de criar valor, né? A gente teve um retorno aí da ordem de 26%, o retorno ao ano, o retorno IRR, né, uma taxa interna de retorno nesse investimento ao longo de cerca de quase 4 anos, 3 anos e meio de investimento, e a empresa foi vendida a quase 16 vezes o EBITDA, 15 vezes e meia EBITDA, quando o múltiplo dela no mercado era cerca de 10 vezes. Então, estou falando de um prêmio de praticamente 50% sobre a média de negociação da companhia antes da oferta. Não só esse prêmio foi bastante relevante, obviamente adicionou muito aos retornos, mas em termos de múltiplo, isso está no topo do múltiplo das transações existentes no mercado, que evidencia a qualidade do ativo que foi construído em conjunto com os nossos sócios da companhia, a Fit Partners, a Axon e outros que participaram dessa jornada, e também com um time de gestão de primeira linha, um dos melhores, talvez o melhor time de gestão no segmento, eu acredito que sem dúvida o melhor, e que obviamente despertou o interesse não só pela qualidade do negócio, mas pela qualidade do time que permanece na companhia com um novo potencial adquirente da empresa. Então aqui ressaltando os grandes números do que foram esses últimos 3 anos e meio na companhia. Um crescimento de mais de 40% ao ano na receita. A gente pegou essa empresa lá atrás, quando a gente entrou com 95 milhões de receita anual, ela está fazendo 320 milhões nos últimos 12 meses. A alavancagem operacional permitiu que o EBITDA da empresa crescesse quase 65% ao ano. Quer dizer, o EBITDA que era de 12 milhões está próximo de 70, sem contar aí aquisições recentes que devem levar esse EBITDA para acima de 80 milhões. A margem desse EBITDA saiu de 13 para 22, quer dizer, uma expansão tremenda de margem, ganhando escala e ganhando com esse crescimento orgânico e inorgânico, e também o crescimento da ordem de 40% no fluxo de caixa da companhia. Esses são todos os fatores que permitiram não só o crescimento relevante do negócio, mas que um estratégico visse na empresa uma excelente plataforma de onde buscar uma aceleração de consolidação no setor e ofereceu comprar a companhia, né, num valuation que nós entendemos bastante atrativo para nós como investidores. Então, resumindo o caso aqui, como é que isso foi feito, né? Isso passa pelos pilares que a gente tem de investimento, né? Nossa visão de investimentos do PIPE e do Pátria, que é um envolvimento profundo no negócio, uma parceria forte com os empreendedores e com os nossos sócios, e criação de valor, uma agenda bastante bem definida e bem executada de criação de valor.
nos 5 pontos principais aqui que a gente entende que são os relevantes para se criar valor numa companhia. Isso passa pela estratégia do negócio, passa pela governança corporativa do negócio, o controle, planejamento, as finanças corporativas e a relação com investidores que permite que o caso se torne conhecido. E nesses 5 pilares aqui de envolvimento, acho que tanto o Pátria quanto nossos sócios e o time tivemos uma sinergia incrível que permitiu que esse caso tivesse um grande sucesso. Isso passa, né, na questão estratégica, por pegar uma empresa que tinha sido recentemente reestruturada, um caso de uma empresa que foi muito mal e que depois foi assumida por esse time que tá lá e conseguiu reestruturar a companhia. E a gente entrou depois da companhia reestruturada para acelerar esse processo de crescimento e de diversificação de negócios. Então, o primeiro passo para isso foi um alinhamento muito importante da base de acionistas, né? A gente já começou comprando uma participação relevante de quase 10% da companhia, indicando meu sócio Luiz Cruz para a presidência do conselho, indicando em conjunto com outros acionistas, o Eduardo Wurzmann, que foi nosso conselheiro em outras companhias de portfólio, e que foi o presidente do conselho da Unidas, na nossa gestão lá também, junto com os nossos sócios da Unidas, e alinhando essa base de quase metade do capital da companhia, ela é um corporation, né, mas alinhando ela para ter uma visão sólida de crescimento e um processo de aquisições, né, de M&As, de crescimento inorgânico que fosse bastante robusto, mas muito disciplinado. E isso foi executado de maneira magistral pelo time, como eu falei, comandado pelo Couto, com a ajuda do Guilherme, que foi o CFO, o Lucas, que não está mais lá, mas foi uma peça importante nesse processo, e muitas outras pessoas, o André, que é um dos grandes, além de grande sócio e parceiro nosso é o vice-presidente comercial da companhia. Então, um time realmente de primeiríssimo nível que foi o grande responsável por botar essa estratégia toda em prática. Mas você não faz isso sem capital. E nesse período todo a gente conseguiu arregimentar mais de 300 milhões de reais para a companhia, em 2 follow-ons e uma estruturação de dívida que permitiram à companhia fazer 13 aquisições nesse período, crescer, criar valor em todas essas aquisições, sair de 4 unidades de negócio e diversificar sua base de receita para 8 unidades de negócio e 11 escritórios regionais. Então, em 2020, praticamente 2/3 da receita da companhia vinha de benefícios corporativos, isso caiu para 40%. Ela diversificou, entrou em agro, entrou em cargo, entrou em resseguros, entrou em riscos corporativos e diversos outros tipos de linhas de seguro que permitiram não só maior diversificação, maior crescimento, melhores margens e também uma expansão geográfica bastante importante que ajudou sobremaneira a atingir essa escala de operações que permitiu a empresa se tornar muito mais lucrativa. E, por último, o trabalho excepcional de tornar a empresa conhecida, né? A empresa ainda tinha muito pouca liquidez, a gente sempre imaginou que a saída desse investimento algum dia viria ou por um re-IPO dessa companhia ou por uma venda estratégica. Já é a segunda venda estratégica que a gente faz nesses 9 anos de Pipe. A primeira foi a Bematec lá atrás, que nós vendemos para TOTUS, e nesse caso também foi bastante importante trabalhar a saída de uma forma estruturada, dado que a liquidez da ação sempre foi muito baixa, o float era muito concentrado, nós sócios não queríamos vender a mercado, né, em bolsa, o preço de bolsa na nossa visão era muito abaixo do que a companhia valia. Então, um trabalho bem feito aí ao longo dos últimos meses de negociação com o estratégico que resultou no que nós vimos aqui, que foi realmente um ganho bastante relevante, 26% ao ano para o fundo, num período em que os índices de small caps caíram cerca de 8, 9, 10% ao ano, né? Então, a gente está falando aqui do período de pandemia, a gente entrou em junho de 2020 com uma alocação de cerca de 9, 10% do fundo, comprando algo em torno de 8,8, 9% da companhia, aumentamos um pouquinho ao longo do tempo, mas compramos a R$ 21, estamos saindo a R$ 43,50, quer dizer, mais do que dobrando o capital nesses 3 anos e meio, e com muita satisfação de ter construído realmente uma empresa líder e que acredito vai ter ainda muito sucesso na mão do novo dono quando da realização final dessa transação. Então, acho que esse foi o grande destaque, contribuiu bastante para o nosso retorno do ano, mas, como falei,
pelo tamanho até da companhia e sua liquidez, era uma posição um pouco menor do que as maiores posições do fundo, mas indica claramente o que é um case bem estruturado do início ao fim, com sócios muito engajados, com um envolvimento grande do time do Pátria no dia a dia da companhia, na estratégia da companhia, e principalmente com um alinhamento grande com o time de gestão excepcional que permitiram a gente atingir esse resultado. Entrando agora um pouquinho na CVC. CVC também foi um destaque importante, e como eu comentei, o trabalho que o novo time está fazendo lá começa a aparecer agora no terceiro trimestre. Alguns indicadores importantes aqui. Eu já falei do lucro, né? 36 milhões de lucro, quando a empresa estava dando cerca de 100 milhões de prejuízo por trimestre. O que foram os drivers aqui dessa melhora tão importante? Bom, em primeiro lugar, é uma melhora importante no take rate, que é a comissão da companhia, né? Um dos focos dessa gestão é melhorar a qualidade, né? A quantidade e disponibilidade de produtos exclusivos que permitem margens superiores. Então, é um pouco do back to basics, no sentido de voltar a, a, a construir negociações relevantes com os nossos supridores, né, de produtos, hotéis, companhias aéreas, locadoras e provedores de pacotes em geral, e precificar isso de uma forma que com a própria exclusividade dos pacotes a gente consiga atingir margens superiores. Essa margem vem crescendo e continua crescendo desde o terceiro trimestre. Uma outra vertente, né, e essa evolução de margem e de receita permite você crescer o top line da companhia, as vendas, as receitas da companhia, com uma melhora, uma escala ainda mais rápida da margem do negócio. Mas não adianta só fazer lá em cima na receita, é importante fazer embaixo também nos custos, e era um grande dilema que a gente tinha no passado de não ter conseguido reduzir as despesas da companhia. E o time já entrou fazendo isso na cabeça, né? Uma redução de cerca de 23% nos G&A, né, que é os custos administrativos das companhias sobre o ano anterior, o que permitiu aumentar a base, diminuir a base de custos, diminuir o break-even da companhia e atingir o lucro líquido pela primeira vez desde 2019. Então, esse é um marco aqui na história desse case, né? A gente entrou nessa companhia lá no auge da pandemia, tem sido anos difíceis, apesar da recuperação do mercado, a empresa teve grandes desafios de rolagem de dívidas, de execução de um programa de investimentos importante em tecnologia, que colocou a companhia hoje acho que talvez a única companhia realmente integrada, né, que a gente chama de Phygital, ou seja, o físico integrado com o digital, e agora está buscando finalmente a rentabilidade, atingindo isso via o crescimento de receita, melhora de margens e melhora e redução de custos. A gente pode ver, especialmente aqui no gráfico da direita, do lado direito abaixo, como se comportaram aqui os take rates nesse trimestre. Então, principalmente no nosso B2C, que é o negócio direto ao consumidor, a gente atingiu em um trimestre dessa nova gestão o pico de take rate da companhia desde 2 anos e meio atrás. Então, realmente é um início excepcional, e acho que tem toda a possibilidade aí de continuar executando muito bem essa retomada aí de margens na venda dos pacotes. Mas não foi só lá também, as melhoras ocorreram também no nosso negócio de B2B, que é consolidação, e também no negócio da Argentina, que teve também um trimestre excepcional em termos de margens. O resultado disso é que a margem EBITDA da companhia no trimestre já atingiu 25%. Esse é um negócio que pode rodar, na nossa visão, pode rodar numa margem EBITDA entre 30% e 35% ao longo do tempo. Então, a gente está no caminho de trazer essa empresa para a lucratividade que ela já teve no passado, e isso refletir eventualmente nos valores que o mercado paga pela companhia. Olhando do lado esquerdo, vocês veem como estava a questão do lucro líquido da companhia nos últimos anos. Tirando o último trimestre de 2020, que ela deu um lucro líquido, mas que não é operacional, que foi todo em cima de uma reversão de impostos, né, um crédito de impostos que transformou o ano de 2020, que foi ano de pandemia,
no ano de lucro, por incrível que pareça, mas nada disso foi operacional e nem caixa. Esse é um lucro real, de caixa mesmo, né? Essa empresa efetivamente gerou 36 milhões de lucro caixa no, no terceiro trimestre aqui de 2023. E o take rate médio aqui já bateu o pico desde os meses aí do começo de recuperação de pandemia. Acho que a gente tem um futuro muito interessante para a CVC. O próprio CEO Godinho deu uma entrevista hoje dizendo que a empresa teve o segundo melhor dia de vendas da história no Black Friday. Então foi realmente um mês de novembro excepcional, um crescimento muito forte, que a gente vê o varejo aí caindo 15% e a CVC batendo recorde, segundo melhor dia de vendas da história, só perdendo para o pico de 2019, que foi o melhor ano da história anteriormente da companhia. Então estamos chegando lá com um time excepcional, super motivado, super alinhado, muito em linha com o cliente. E acho que outro ponto importante aqui é uma volta ao crescimento de lojas também. Ele também tem dito que nós chegamos a ter 1.400 lojas antes da pandemia, estávamos com menos de 1.100 lojas, e agora iniciou um projeto de crescimento forte do número de lojas e de aumento da produtividade pelas lojas, né, de cada loja. Então, o same-store sales já vem crescendo bastante, e esse ano a gente deve adicionar cerca de 30 lojas, e o objetivo é superar novamente as 1.400 lojas ao longo dos próximos 2 anos. Como eu falei, o Ultra teve um excelente trimestre, acho que o melhor trimestre de muito tempo, e isso foi principalmente na Ipiranga. Os resultados que a gente mede aqui, que é o EBITDA recorrente por metro cúbico de combustível distribuído, e a gente olha os 12 meses para tentar tirar um pouco da volatilidade, porque isso muda muito trimestre a trimestre. Esse trimestre foi tão forte que levou esse número de 12 meses que estava baixo, estava relativamente baixo por causa de perdas de valor de estoque no começo desse ano, em primeiro e segundo tri desse ano, levou para o pico dos últimos 2 anos, aí, dos últimos 3 anos da companhia. Então, realmente foi um trimestre excepcional. Acho que tem um componente importante não recorrente aqui de ganho de estoque, com alta de preços, mas também tem um componente recorrente de melhoras que a gente vem mostrando operacionalmente na companhia. Ultragás e Ultracargo continuam reloginhos, crescendo aí da ordem de 15% a 25% ano sobre ano em cada linha de negócio, o EBITDA crescendo perto de 30% das duas companhias, então realmente uma condição bastante especial para a companhia como um todo, e isso vem se refletindo nas ações da empresa, né? Foi um lucro líquido da ordem de 900 milhões no trimestre, o que ainda é superior ao maior lucro que a empresa tinha tido, que era o quarto tri de 2022, sendo que 2022, uma parte importante desse lucro veio também de um crédito fiscal, enquanto esse trimestre não teve efeitos fiscais extemporâneos que ajudaram. Foi realmente um resultado bastante bom, ganho de estoque, mas em geral um excelente resultado. O mercado, começando o ano, esperava algo como 1,1 bi de lucro para a empresa no ano, ela já deu perto de 1,5 bi esse ano, e é caminho aí de eventualmente chegar perto de 2 bilhões, ou talvez, possivelmente, atingir esse nível, e o que era quase o dobro do que o mercado previa no começo do ano, e era muito em linha com o que nós entendíamos que era a capacidade da companhia de gerar nesse ano. E, por último, a empresa vem se desalavancando com uma forte geração de caixa, está no menor nível de dívida líquida sobre a geração de caixa, a EBITDA dela nos últimos anos também, o que dá uma condição bastante relevante para investimento, para crescimento futuro para o negócio. Passando rapidamente aqui pela Localiza, foi um trimestre ainda poluído, como eu falei, mas que surpreendeu positivamente o mercado, o que permitiu uma recuperação relevante das ações depois da divulgação do resultado. O lucro líquido veio um pouco melhor. A gente tem olhado muito mais o operacional da companhia, geração de caixa, geração de retorno sobre capital, entendendo que esse vai ser o grande driver de valor nos próximos 2 anos, especialmente 24 e 25, com todos os efeitos que a reativação, a retomada de crescimento forte da companhia e a potencial continuação, que acreditamos que continue mesmo, da queda de juros,
terá nos resultados de bottom line da companhia. Então, ela conseguiu basicamente neutralizar a alta de juros e a alta do custo de veículos, né? Os preços de veículos subiram muito, isso aumenta a depreciação da companhia. Ela conseguiu repassar isso ao longo dos últimos anos para os preços. Ainda tem bastante preço para ganhar no negócio de frotas. Acho que o preço de RAC, de renta-car, está mais ou menos equacionado já. Então, ainda temos algum ganho de preço para conseguir, mas acho que agora isso começa a se refletir, esses efeitos da estrutura de capital e do custo de capital começam a se refletir de forma muito interessante na companhia a partir do ano que vem. A queda de juros reduz o custo financeiro da empresa, aumenta o resultado e também tem um efeito na precificação da companhia, né, nos múltiplos que a companhia negocia. Hoje ela negocia cerca de 13 vezes o lucro projetado pelo mercado para o ano de 2024, quando historicamente ela sempre negociou por volta de 22, 23 vezes lucro. Então, obviamente que isso tem a ver um pouco com o ciclo de juros, mas ela ganha duplamente. É uma empresa que tem uma sensibilidade bastante alta à taxa de juro real e à taxa de juro nominal de médio prazo da economia brasileira. Então, permanece um dos principais, o maior investimento do nosso fundo, tanto pela qualidade do negócio, o crescimento que a gente vê ocorrendo nos próximos anos, mas também por todos esses efeitos aí a gente acredita que possam ser realizados no valor da empresa dentro desse novo ciclo de queda de juros. Entrando um pouquinho na Tenda, continua essa recuperação, como a gente falou, foi o melhor resultado do portfólio esse ano, 3 vezes uma alta de preço de 3 vezes, né, no ano. Isso já é fruto dessa recuperação e também da equalização final do seu balanço. Então, o grande evento aqui dos últimos meses foi um follow-on, que levantou 234 milhões de reais e basicamente equacionou a questão do endividamento da companhia, trazendo os covenants para dentro dos limites que a gente tinha acordado para 2025, com 2 anos de antecedência, e provendo capital também para uma retomada relevante aí do crescimento do negócio, dado que todos os problemas que passamos nos últimos dos 2 anos anteriores, de custos e de orçamentos, foram equacionados e a empresa já está rodando com savings, né, de custo, não teve mais nenhum estouro de orçamento, pelo contrário, tem tido execução de obras a custos mais baixos do que orçado. Então, hoje a companhia está evoluindo bem, todos os KPIs que a gente acompanha, as margens de novas vendas continuam crescendo, né, já atingiram 33%, quando no começo de 2021, quando começou esse processo de reestruturação, depois do grande aumento de custos que a companhia teve, essa margem estava ainda em 23%, que não é uma margem que dá retorno atraente para o acionista. Agora, 33% dá um retorno muito atraente. Esses 33% vão fluir pelo resultado da companhia ao longo dos próximos anos. Como a gente vê, a partir de 2024, mais ou menos 98% das receitas da companhia já são de projetos lançados depois de 22, ou seja, já com margens bem melhores do que as margens dos projetos antigos, que ainda afetaram um pouco o resultado da companhia esse ano, mas bem menos do que o ano passado. Então, a melhora é contínua, tanto do ponto de vista de lucro bruto e margem realizada, né, que hoje ainda está em 24%, ainda tem um caminho para chegar aí nos 32%, 33%, e acredito que no médio e longo prazo a gente possa buscar margens ainda superiores, dados que os projetos mais recentes têm tido margens de projeto da ordem de 41%, mas também a empresa vem bastante positiva na geração de caixa, fez uma readequação bastante interessante do seu balanço. Hoje está com uma dívida líquida corporativa da ordem de só 13% sobre o seu patrimônio líquido, quando os covenants indicavam cerca de 80, caindo para 75 e 50 a partir do ano que vem. Então já estamos atingindo e respeitando os covenants de 2015. Hoje a situação financeira da companhia é equacionada, portanto, pronta para voltar a crescer de forma bastante relevante, com as oportunidades muito interessantes que tem no programa Minha Casa Minha Vida hoje, que eu já tenho falado aí nas últimas reuniões e conversas que a gente tem tido aqui nos webcasts. Então, a empresa está bastante bem posicionada, vale ainda cerca de menos de 1/3 do que valeu no pico do ciclo anterior,
e tem um espaço para ter um ciclo talvez ainda mais interessante do que o ciclo anterior, cujo pico foi por volta de 2018, 2019. Então, acho que com isso a gente conclui a apresentação das companhias do portfólio e fica à disposição para responder dúvidas ou qualquer questões que vocês tenham em relação à performance tanto do Patria Pipe, do fundo, quanto das empresas. Acho que, reiterando, realmente um trimestre bastante positivo, e mais do que isso, acho que todas as companhias grandes do portfólio e as menorzinhas também estão evoluindo muito bem, todas elas numa evolução muito positiva de resultados e com perspectivas bastante positivas aqui para frente. Acho que estamos realmente num sweet spot aqui, e isso já se reflete nos resultados do fundo esse ano. Eu vou aproveitar também, e acho que finalmente, depois de alguns probleminhas técnicos, o Alejandro conseguiu se juntar a mim aqui. É um prazer, acho que, apresentar para quem não conhece o Alejandro, meu sócio e gestor em conjunto comigo dos fundos aqui do Pipe. O Alejandro é sócio do Moneda, que é uma gestora que se juntou ao Patria no final de 2021, e desde o início do ano a gente tem trabalhado muito mais integrado com o time do Moneda. O Alejandro, além de gerir fundos de América Latina, alguns deles focados em small caps, tem participado junto comigo e com o Pablo, que é o fundador da Moneda, no comitê do Pipe aqui, que decide e ajuda na implementação dos investimentos. Então, Alejandro, é um prazer estar com você aqui também. É muito bom, tem sido muito positiva essa experiência de integração dos nossos times. Eu acho que isso tem contribuído muito desde que a gente começou a se integrar de forma mais ativa e participar da gestão do dia a dia aqui do Pipe e dos nossos investimentos aqui em Brasil. O fundo está melhor ainda com vocês aqui a bordo. Então, Sí, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso. A integração das companhias é melhor que a integração tecnológica na ligação. Mas tudo bem, muito boa a apresentação. Muito obrigado. A ideia era aqui apresentar o Pablo. Na verdade, a ideia é que ele falasse um pouquinho aqui no começo, mas tivemos problemas técnicos. Não, mas está tudo bem. Colocar. Somente quizá que destacar, ¿no?, que estamos en un contexto de resultados operacionales muy sólidos en el fondo, ¿no? Y que ten reflectido no desempeño do fundo recentemente, ¿no? Então, está muito optimista, eu diria, mais que optimista. El resultado de las compañías no portfolio tienen un momento muy positivo, y las valorizações parecen atractivas, así como valorizações en Brasil en geral, ¿no? Mas el momento fica muito forte, ¿no? Muito sólido. E acho que uma boa perspectiva que você pode dar aqui também para os nossos sócios parceiros aqui é a visão aí de Nova York, onde você está, como está a visão do investidor estrangeiro com o Brasil. Temos tido um fluxo bastante forte para investimentos em bolsa esse ano, né? Eu diria que para ser direito, ¿no? No Brasil y también en otros países de América Latina tenemos un contexto donde hay dos cosas, ¿no? La taxa de juros reales son récord de altas y deberían tener un espacio para caer sustantivo, ¿no? De lo mayor del mundo al final del día. Y lo que es extraño es que el desempeño operacional de varias compañías, yo que Pipe es un ejemplo muy claro, ¿no? Desempeño operacional está sólido. Tenemos valorizaciones bajas, desempeño operacional sólido, y probablemente el costo de capital va a caer bastante. Entonces, viéndolo desde acá, tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos la visión internacional, tenemos la visión local. Acho que es muy atractivo. Eu gosto muito del momento do mercado. Somos dois. Acho que temos uma conjunção.
uma conjunção de evoluções operacionais positivas, um crescimento contratado bastante interessante, uma dinâmica muito positiva de competitividade das companhias, né, que investimos, e preços muito baixos ainda. Claro. Então, acho que a gente está no início de um ciclo muito promissor, e esse ano tem demonstrado esse início de ciclo, né? Então, continuamos bastante otimistas e reitero, não tivemos nenhuma dúvida aqui ainda, mas se tiverem dúvidas posteriormente, podem contatar nós sempre que quiserem. Estamos sempre à disposição, através do nosso time de relação com investidores, de vendas, a Raquel, a Marina, a Carol e todas o pessoal que trabalha aqui no Patria e no Pipe. Então, acho que, encerrando aqui, eu gostaria de agradecer a presença, de novo me colocar à disposição de todos para qualquer dúvida, ou se quiserem uma cópia desse webcast ou da apresentação, e voltaremos aí, se Deus quiser, em começo do ano que vem, para falar sobre o ano fechado de 2024, perdão, de 2023, que tudo indica, vai ser tudo indica, está a caminho de ser um dos melhores anos aí da história do Pipe. Obrigado de novo a todos, obrigado Alejandro e Raquel, e é um prazer ter estado com vocês. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Abraço a todos.